Amém, irmãos? Glória a Deus. Alguém tem um Rivotril aí, irmão? É complicado, né? Pedir um Rivotril antes, tomar um calmante. Amados, eu quero pedir perdão aos irmãos que eu não tive tempo de mandar a tempo, né, a mensagem para a secretaria, mas nós só vamos conseguir ver realmente o tema da mensagem, não vamos poder acompanhar pelo telão as passagens bíblicas. Porém, eu creio que você tem Bíblia, né, que você vai acompanhar na sua Bíblia aí, e vamos exercer essa nossa função de desfolhar a Bíblia. É tão bom fazer barulho com a Bíblia, né, irmãos? Então vamos fazer isso um pouquinho, não desmerecendo aqui o PPT, que é muito bom, mas eu quero deixar apenas uma palavra de meditação para os irmãos, depois que nós passamos essas semanas maravilhosas. Irmãos, palavras que nós ouvimos nesse altar, que foi edificante, palavras que mudou a nossa vida. O pastor trouxe uma série de mensagens sobre a epístola aos Romanos. Eu fui ricamente abençoado, eu creio que você também foi. Se você não acompanhou essa série, eu creio que foi uma pequena série que o pastor trouxe para nós, pega na secretaria, ou então você vai lá, entra na internet, mas escute as mensagens. Foram palavras gratificantes para nós, que nos enriqueciam muito. Palavra de Deus para nós, um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 35. O menor versículo da Bíblia. O que diz a palavra aí, irmãos? É tão difícil, vamos ler juntos? Jesus chorou. Vamos ler de novo, irmãos? Jesus chorou. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, porque, Senhor, só em nós pararmos para pensar sobre o choro, Senhor, sobre as lágrimas derramadas por Ti, já é motivo para nós ficarmos aqui pensando, Senhor, na nossa vida, no que estamos fazendo com ela. Eu Te agradeço acima de tudo, porque Tu tens sempre uma palavra para nós. Eu lhe peço, Senhor, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração, mas que o Senhor possa me usar, ó Deus, nesta noite, por misericórdia, por graça, Senhor, para que eu possa assim também aprender, junto com os meus irmãos que aqui estão, através da ministração da Tua palavra. Fale conosco, pois estamos atentos para ouvir a Tua voz, e não damos liberdade a nenhum outro espírito falar aqui. Somente ao Senhor damos total liberdade nesta noite, para falar, para tocar na nossa vida. Faça, Senhor, o que lhe apraz, pois essa igreja é sua, esse povo é seu. Nós Te agradecemos pela Tua presença. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Mas eu confesso aos irmãos que sempre que eu leio esse pequeno versículo, mas que para mim é grande demais, sempre que eu leio, Jesus chorou. Eu vinha buscando em Deus, Senhor, mas como assim? E aí eu li todo o capítulo, e quando o pastor me convidou, eu tive a reflexão nesse capítulo inteiro, e eu descobri algo aqui, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós temos uma forma de ver a morte diferente da maneira com que o Senhor enxerga. Ele diz, Jesus chorou. Por quê? Porque Lázaro, o amigo que Jesus amava, morreu, ele estava longe, ele recebe uma notícia de que o seu amigo estava morto. E lá no capítulo, mesmo no capítulo 11, no verso 1 e 3, deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo, nós vamos ler um pouco. Verso 1 e 3 diz assim, olha, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Lázaro estava enfermo, à beira da morte. E o verso 4 diz assim, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Esta foi a resposta dada pelo Mestre. Então Jesus, ele tranquiliza Marta e Maria com essa palavra.
E eu quero me colocar nesta noite no lugar de Marta e Maria. Irmãos, ouvindo uma palavra como essa, se você tem alguém enfermo na família, e você vai até Jesus e diz: Senhor, o meu pai, ou meu irmão, ou meu filho, não sei quem, está enfermo, e o Senhor lhe dá essa resposta: esta enfermidade não é para a morte, e sim para que o meu nome seja glorificado. O que você faria? Está tudo tranquilo. Senhor, valeu, eu saio daqui revigorado, porque o Senhor me deu a palavra que eu queria ouvir. O meu irmão, o meu filho, o meu pai, ou minha mãe não vai morrer, porque é para a glória de Deus. E aí, irmãos, eu tenho plena convicção de que Jesus, ele sabia o que estava fazendo, porque Jesus, ele sempre sabe, sempre soube o que estava fazendo. Jesus nunca fez nada em vão. Tudo que ele fez, tudo que ele faz até hoje, tem um porquê. Assim como tem um porquê você estar aqui nesta noite. Muitas vezes a gente diz assim: Senhor, eu vim porque eu fui convidado. Você foi convidado por Jesus. Foi ele que te trouxe aqui. Aí o verso 6 diz assim, irmãos: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda fez o quê? Se demorou 2 dias no lugar onde estava. Irmão, você recebe uma notícia de que alguém que você ama está doente. Você está distante dessa pessoa. O que você faria? Hoje nós temos a facilidade de pegar um celular, pegar e mandar um WhatsApp, né, que agora é moda. Entrar no Facebook, entrar em contato com um e com o outro. Como é que está fulano? Assim como houve com o próprio Felipe, o nosso amado irmão. Nós nos comunicamos com a Amanda através de um Facebook, através de um WhatsApp, telefone. Mas lá, não era assim. E aí Jesus, ele demora mais 2 dias. Eu lhe pergunto, como ficaram as irmãs? Porque aconteceu exatamente como Jesus falou? Não. Verso 19 e verso 21, olha o que diz, irmãos. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela estava dizendo nas entrelinhas: Senhor, aquilo que o Senhor falou lá atrás não aconteceu. Aconteceu o pior. E tem mais, Senhor, o Senhor ainda chegou atrasado. O Senhor, além de chegar atrasado, ainda falou para mim que tudo isso era para a glória de Deus, e meu irmão morreu. Está morto. Elas estavam diante da morte, queridos. Mas preste atenção, Jesus não mente. Você pode dizer amém a isso? Ele não mente. Jesus não é mentiroso. Mas eu me coloco no lugar delas, e quero que você se coloque também no lugar delas. A partir daí, o que pode ter acontecido com a fé? Abala a fé. Por muito menos, a nossa fé já é abalada. Por muito menos. Amado, o pastor falou algo no domingo tremendo. O que é o pesadelo de muitos, para outros é sonho. Você tem uma unha encravada, irmão, você dá uma topada. Quem é que já deu uma topada? Naquele dedão que dói. Você já deu uma topada? De arrancar assim, esfolar o dedo? É o sonho de um cadeirante, irmãos. O que para você é dor, para um cadeirante é sonho. Ele, quando olha o teu pé esfolado, ele diz: ah, Senhor, eu queria tanto que meu pé tivesse esfolado. Eu queria que fosse comigo. Jesus chegou 4 dias depois. Mas esse 4º dia não é à toa. Não é à toa que ele chegou 4 dias depois, porque havia uma crença entre os judeus, que até o 3º dia o espírito do morto, ele vagava onde estava o corpo, e poderia haver uma possibilidade de ressurgir, ressuscitar. Poderia haver essa possibilidade. Então, por 3 dias ainda havia esperança da ressurreição. Isso era uma crença. Jesus chega no 4º dia.
não havia mais esperança. Eu quero fazer uma pausa aqui para lhe fazer uma pergunta. Você já perdeu a esperança? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Assim como ele estava lá. 4 dias morto, não há mais esperança nenhuma de vida. Para Marta e Maria, Jesus, ele além de não ter falado a verdade, ele ainda chegou atrasado. Como isso acontece muitas vezes na nossa cabeça, enquanto ser humano. Senhor, nada do que o Senhor me falou aconteceu. O Senhor disse que tinha planos para a minha vida e não aconteceu. Sabe por quê, querido? Porque você não está atento para ouvir a voz de Deus. Você não presta atenção nas coisas que Deus fala. Muitas vezes Deus fala e nós não queremos que aquela palavra seja para nós. Nós pensamos no vizinho. Senhor, o Senhor falou que eu ia chegar lá, que eu ia chegar ao ministério. Não foi Deus mesmo que falou? Ou foi a tua carne que falou? Aí as coisas não acontecem como nós queremos, e aí nós culpamos a Deus. Mas se o Senhor falou que eu ia chegar, mas querido, a igreja tem 500 pessoas, ele falou, Deus falou, pode não ter sido especificamente para você, mas Deus falou. Tudo que Deus fala, ele cumpre. A única pessoa que pode atrapalhar os planos de Deus é você mesmo, meu irmão. Nós podemos atrapalhar os planos de Deus. Você entendeu isso, querido? Você pode atrapalhar. Deus tem uma obra tremenda com essa igreja. Você crê nisso? Você pode atrapalhar isso. Nós podemos atrapalhar. Eu, enquanto pastor, posso atrapalhar. Pastor Maurício pode atrapalhar. Nós podemos atrapalhar, mas o plano de Deus, ele continua. Porque o nosso Deus é imutável, irmãos. O nosso Deus, ele não mente. Marta poderia ter a sua fé desconstruída. Verso 23 e 24 diz assim: declarou-lhe Jesus, presta atenção na palavra que o Senhor entrega às irmãs, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do quê? No último dia. Mediante a isso, irmãos, Marta tinha certeza que Lázaro não viveria mais entre elas, porque ela sai e chora a morte do irmão. Verso 25, disse-lhe Jesus, vamos ler comigo, irmão, você que está com a sua Bíblia aí, leia junto comigo essa palavra. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Leia o 26, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Pergunta para mim e para você, crê isto? Você crê nisso aqui? Aí eu chego no verso 35, e vejo Jesus chorando. E aí eu me perguntei, Senhor, mas se o Senhor diz que Ele vai ressuscitar, que o Senhor estava ali exatamente para fazer isso, o Senhor foi com propósito, já tinha tudo esquematizado no seu coração, por que chorar? Essa foi a pergunta que eu fiz a Deus, Senhor, mas se Jesus sabia que aquela morte era para a glória de Deus, irmãos, por que chorou? Jesus sabia que ele iria ressuscitá-lo, e por que chorou? Amado, nós podemos concluir que Jesus não chorou porque Lázaro morreu, porque ele não se contradiz, e foi exatamente nisso que eu parei para pensar, porque não teria lógica chorar por alguém que morreu e ele logo a seguir iria torná-lo à vida. Não teria lógica, como é que ele ia chorar por alguém que ele chegou já no propósito de ressuscitá-lo, e ele chorou. Na cabeça de Jesus, Lázaro não morreu em nenhum instante. Preste atenção nisso, irmãos. O Senhor diz aqui na sua palavra, esta enfermidade não é para a morte,
mas e sim para que a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele sabia. Ele vai ressurgir. Então não teria lógica, amados, chorar por alguém que morreu e que ele logo iria torná-lo à vida. Você crê que Jesus não mente? Você crê que tudo que ele falou para você, ele cumpre? Nosso Deus é fiel, irmãos. É fiel, meu Deus. Todas as coisas que nós vivenciamos na nossa vida, Deus nunca te abandonou em nenhum minuto. Deus nunca te abandonou. Ele é fiel, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. No nosso contexto, amado, morte é final de vida. A morte é fim dos sonhos. No nosso contexto, a morte é final dos projetos. A morte, ela lacra. Ela coloca um lacre e diz, olha, fim de papo. Porque, amados, não há diálogo entre a morte e a vida. A morte, quando chega, ela chega. E ela não vai te avisar. Olha, eu vou chegar amanhã. Eu vou chegar amanhã. Ela não avisa. Não há diálogo entre a morte e os sonhos, irmãos. Não há diálogo entre a morte e os projetos. Não há diálogo entre a morte e o futuro. O pastor falou algo no domingo, exatamente encaixando aqui. Eu tenho planos. Aí ele completou. Será que eu vou conseguir? Não foi isso, pastor? O senhor não completou isso aqui. Você pode ter planos, irmãos, mas a resposta de todos os teus planos e teus sonhos está no coração de Deus. Deus tem a resposta para a tua vida. Ele sabe todas as coisas. O nosso Deus é tremendo, irmãos. Quando a morte chega, é ponto final. Mas quando Jesus chega, a morte perde o poder. Quando ele chega, a morte perde espaço. Porque não tem espaço. Onde Jesus está, não tem espaço para a morte, irmãos. Ele venceu a morte. Na cruz do Calvário, por mim e por você, ele matou a morte. Ele vive e reina para todos sempre. E ele diz para mim e para você, aquele que crê em mim. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E aí ele me faz uma pergunta, você crê nisso? A única coisa que o Senhor requer de mim e de você é fé. Você crê que você não vai morrer com a morte, querido. Mas para muitos, quando a morte chega ao ponto final, amados, se não é pela morte, por que será que Jesus chorou? Eu parei para pensar, eu quero olhar por um outro prisma. Para Jesus, amados, a vida é feita de momentos. Você sabe o que vai te acontecer no minuto seguinte? Não. Então viva cada minuto para Deus. Você sabe o que vai te acontecer amanhã? Nem sei se eu vou terminar esta mensagem. Posso cair duro aqui agora. Porque, amados, é o momento. Porque a vida, ela não tem a ver com longos anos, ela não tem a ver com meses, semanas, ela não tem a ver com dias, não tem a ver com isso. A vida tem a ver com momentos, querido. Então viver é agora. Fala para o teu irmão, viva. Talvez você esteja falando para alguém que está morto, querido. Talvez você esteja olhando para essa pessoa que está ao seu lado, ela simplesmente respira, mas ela não vive. Por isso eu digo para você, viva. Você precisa viver. A vida tem a ver com momentos. Quando Jesus chora, irmãos, ele não chora a saída definitiva da vida, ele chora o desperdício temporário da vida. Aí eu paro para pensar nisso, queridos. Jesus chorou porque em um breve momento, Lázaro foi separado da vida. Como é que está a sua vida? Você sabe que tem pessoas, querido, que
simplesmente respiram, andam, mas não vivem. Há pessoas que não vivem. Você sabia disso, irmão? Mas espera aí, pastor, eu estou dentro da igreja. Mas é para crente mesmo que eu estou falando. Estou falando para crente. Tem pessoas que não vivem. Jesus não chora a separação eterna, irmãos, ele chora o desperdício momentâneo. E quando eu entendo que Jesus chora o desperdício momentâneo, eu digo para Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Será que o que eu estou fazendo com a minha vida está agradando a Deus? Será que está agradando ao Senhor? Ou será que o que eu estou fazendo com a minha vida, eu estou arrancando lágrimas dos olhos de Jesus? Ou será que Ele tem chorado por aquilo que eu estou fazendo? E agora eu transporto a pergunta para você, querido. O que você está fazendo com a sua vida? Você está arrancando lágrimas dos olhos do Senhor? Possivelmente, queridos. Jesus chora pelo nosso desperdício da vida. Jesus não mente. Ele ama aquele que quer viver. Porque todo aquele que quer viver entrega a vida para Jesus. Você entende isso? Preste atenção, você que está aqui nessa noite, meu irmão. Se você ama a sua vida, entrega para Jesus. Você ama Jesus? Amados, ele não estava chorando a morte de Lázaro, sabe por quê? Olha o que diz o Salmo 116, e a palavra do Senhor não se contradiz. 116, no verso 15, palavra muito conhecida da igreja, Salmo 116, deixa eu abrir aqui que está difícil. Isso, a irmã já falou ali, olha que maravilha, hein? Isso, irmã, isso é por quê? Porque ele não se contradiz. Jesus, abre. Salmo 116, verso 15. O que é que diz na sua Bíblia aí, irmãos? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos de Jesus a morte de Lázaro. Então eu vou chorar. Querido, é alegria, é festa no céu. Nós choramos. Jesus não. Você entende? Mas pastor, será que o meu Jesus não é sensível? Sim, querido, ele é tão sensível que ele se alegra com a tua chegada lá em cima. Ele está esperando você. Você pode dizer para essa bênção do seu lado: Jesus está te esperando lá em cima. Ele está te esperando na eternidade, meu irmão. Nós tratamos com as pessoas de coisas terrenas. O Senhor trata conosco das eternas. O que Deus tem para mim e para você, querido, é eterno. Ele tem vida para mim e para você, e vida em abundância. Para Deus, a morte dos santos é simplesmente um caminho de volta para casa. Assim a morte dos santos. Por isso, querido, viva. Jesus chora o desperdício do momento. Jesus chora ao ver o ser humano jogando a sua vida fora. Quando o ser humano joga a vida fora, isso entristece o coração de Deus. Porque Ele não nos criou para isso. Ele nos criou para que tenhamos vida. E vida em abundância. Porque para Jesus, amados, não é a morte definitiva que inviabiliza a vida, mas sim os momentos temporais. E se nós estamos no caminho, e o caminho nós sabemos que é Jesus, o destino nós já sabemos. Você sabe para onde vai? Se você sabe para onde vai, diga amém. Se você não falou, é porque você não tem certeza para onde vai. Depois você procura o pastor Maurício lá no gabinete e diga: pastor, eu estou em cima do muro, não sei se caio para a direita ou para a esquerda. Eu acho bom não cair para lado nenhum, eu acho bom tu subir. Que a gente às vezes fica nesse negócio: não sei se eu caio para a direita ou para a esquerda. Querido, não caia. Não caia, suba. É muito bom. Se nós estamos no caminho, que é Jesus, nós sabemos exatamente aonde iremos chegar.
Jesus chora, amados, quando no caminho eu abro mão de momentos. E abrir mão de momentos na minha vida é abrir mão da minha própria vida. Cada momento da sua vida, viva para Deus. Semana que vem, vamos comemorar o Natal, né? O mundo comemora o Natal. É aniversário de quem? É o que o mundo diz, né, irmão? O mundo diz. Então vamos entender por esse lado. Acharam uma data aí, 25 de dezembro, acharam bonitinho e tal, tudo bem. Que presente você vai dar para Jesus? Que presente? O que você vai dar para Ele neste Natal? Sabe o que você pode dar para o Senhor nesse Natal? A sua vida. Viver a vida. Você quer dar o melhor presente para Ele? Viva. Simplesmente viva. Nós precisamos aprender, querido, a viver. Jesus, ele chora quando no caminho eu abro mão dos momentos da minha vida, os momentos que eu deveria estar louvando e glorificando a Ele, e perco meu tempo com coisas que não me edifiquem. Por isso eu lhe digo, há pessoas que simplesmente respiram, andam, acordam todo dia de manhã, escovam seu dente, tomam seu café da manhã, mas estão mortos. Mortos. Aí o Senhor diz, olha meu filho, por você eu estou chorando. Eu não sei se há alguém aqui nesta noite que está arrancando lágrimas do Senhor Jesus. A sua vida está arrancando lágrimas do Mestre. É por você que Ele está chorando, querido. Por você que desperdiça a tua vida, que joga a tua vida fora. Como nós perdemos tempo quando nós ficamos presos a um passado. Irmãos, em nome de Jesus, abra mão desse passado. Como nós perdemos tempo. Jesus morre, Ele ressuscita no terceiro dia, e lá estavam os homens tomando conta do defunto. Há pessoas que estão mortas exatamente assim, com o defunto dentro de si. Pessoas que são verdadeiros guardas de defunto. Querido, preste atenção. Você que perdeu um ente querido, é para você que o Senhor está falando nessa noite. Você perdeu? A tua vida continua, querido. A sua vida continua. Você está vivo. Então viva para a glória de Deus. Viva para o Senhor. Ah, mas eu estou enlutado. Você não vai mudar a história. Muito pelo contrário, a sua vida pode se acabar. Você pode estar morrendo, ou já estar morto e não sabe. Então viva em nome de Jesus. Saia daqui nessa luz dizendo, Senhor, eu vou começar um 2015 completamente diferente de como eu vivi até aqui. Porque eu não vivi. Talvez seja você que está aqui nesta noite, que vivendo uma vida de defunto. Então viva. Viva a vida. Que tipo de vida nós temos vivido no caminho, irmãos? O maior presente que nós podemos dar a Jesus é exatamente isso, a valorização da vida que Ele conquistou para mim e para você na cruz do Calvário, porque Ele conquistou a vida eterna para mim e para você. Nós não vamos mudar a história, irmãos. Você não vai mudar a história. Você viver lutado a vida inteira, você não vai mudar a história. Morreu, acabou. Você entendeu, querido? Esse corpo você não vai ver mais. Não vai ver mais. Ah, pastor, mas era crente. Glória a Deus. Está melhor do que você. Está melhor do que você. Que você ainda tem que cuidar da sua vida. Ainda tem que cuidar dos momentos, para não perder os momentos da vida. Então cuide, viva para a glória de Deus. Vida abundante, amados, é a capacidade de viver para Deus em qualquer situação. E é isso que o Senhor veio nos dar. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas assim diz o Senhor, eu vim para que tenham vida. E a tenham, hein? A igreja sabe, então por que você não vive? Se você sabe disso, então viva. Ah, mas a vida abundante, depois que eu morrer, querido, você pode viver uma vida abundante aqui. Aqui, viver todos os momentos da sua vida intensamente para Deus.
Mas pastor, eu trabalho muito. Trabalhe com Deus do teu lado, querido. Trabalhe com Jesus do teu coração. Trabalhe com o Espírito Santo em você. Faça tudo que você faz no seu trabalho para a glória de Deus. Entendeu, irmão? Faça tudo para a glória de Deus. Mas tem gente que perde os momentos da vida. Ah, pastor, mas no meu trabalho tem tanta falcatrua. Eu sou obrigado a assinar um documentinho aqui. Sou obrigado a puxar uma graninha ali. Larga esse emprego do inferno. Não é bênção para a tua vida. Vai te matar. Você entende? Conivência também é pecado. Há pessoas que acham que não. Não, pastor, mas eu estou fazendo porque fulano manda. Você é conivente. E ponto final. Não conheço outra palavra. Em meio à saúde, amados, e em meio à dor, em meio à alegria, em meio à tristeza, você precisa viver. Nós não vamos mudar nada. Há tempo de sorrir, assim diz o Senhor, mas também há tempo de chorar. Sabe onde está isso? Eclesiastes, no capítulo 3. Vale a pena ler, pastor? Mas eu já sei tanto. Pois é, mas você não vive tanto isso. A gente às vezes só sabe. Ah, eu sei. Então agora vive. Capítulo 3, verso 1. Preste atenção nos detalhes da Bíblia. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Vou botar uma vírgula aqui. Fala para o irmão que está ao seu lado. Você é um defunto adiado. Fala para o teu irmão. Pode falar, irmão, sem problema nenhum. Há tempo de nascer. Quem nasceu aí, diga amém. Agora diga assim, eu vou morrer. Pode falar. Vai morrer. A Bíblia diz. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Pronto, somos só defuntos adiados. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Você entende, irmão? Mas há pessoas que só vêm chorando. Irmão, enxuga essa lágrima em nome de Jesus, vai viver. Vai viver a vida, meu irmão. Enxuga as lágrimas. Há tempo de chorar. O tempo acabou, querido. Você é crente em Cristo Jesus. O Senhor te deu a vida eterna. Você tem vida em Cristo. Nós temos todos os motivos do mundo para viver rindo. Pastor, você não sabe como eu estou duro, mas você é um duro rindo. Não é? Meu 13º já foi. Então, sorria. Você vai mudar alguma coisa? Mas não, você muda alguma coisa. Então, o 13º foi embora. Pronto, acabou, pagou tudo. Tu vai mudar alguma coisa, mano? Você vai conseguir mudar alguma coisa, irmão? Daquilo que você acabou de receber e pagou tudo que é conta, ficou duro igual um coco. Você vai mudar alguma coisa? Então, é o que diz a palavra. Tempo de chorar e tempo de sorrir. O tempo de chorar é o tempo que a gente paga. Tem que pagar essa conta de luz, tem que pagar aluguel. Eu pago assim, irmão, chorando mesmo. Vai pagar aluguel, meu Deus do céu. Acabou de pagar, glória a Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor, glória a Deus, é um momento de alegria, porque há tempo de chorar, e há tempo de rir, tempo de prantear, e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, e tempo de perder, tempo de guardar, e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, e tempo de coser, tempo de estar calado, e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para todas as coisas. Qual é o tempo que você está vivendo, irmão? O Senhor nos capacita a viver qualquer circunstância sem desperdiçar a vida. O Senhor nos capacita a viver em meio à dor, querido, sem desperdiçar a vida. Quando nós entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, haja o que houver, Senhor, eu louvarei e glorificarei o Deus da minha salvação. Haja o que houver na minha vida. Jesus chora ao ver uma vida sem sentido, uma vida desperdiçando os momentos. Jesus chora por isso. Nós achamos que vivemos para Deus, querido, só porque nós frequentamos os cultos da igreja. Não, pastor, mas eu vivo para Deus. Eu frequento domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, sexta-feira não falta um culto, dou meu dízimo certinho. Você pode fazer tudo isso e ainda assim estar morto, irmão. Ainda assim estar morto.
Você pode fazer tudo isso por religião. E se há uma coisa que Jesus não veio pregar nessa terra, é religião. Ele não veio nem fazer dele mesmo uma religião. Fizeram dele uma religião. Ele não veio para isso, irmão. Mas nós somos, muitas vezes, religiosos. Quando não estamos nos cultos, o que é que nós estamos fazendo com o resto do nosso dia? Com o resto da nossa semana? Quando você não está nos cultos, o que é que você está fazendo com os momentos da tua vida? Como é que você está aproveitando esses momentos, ou perdendo, ou jogando fora? Como está a sua vida? Vamos pensar um pouco nesta noite, meu irmão. Vamos pensar um pouco no que é que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a vida que Ele gerou em nós. Você sabia que você estava morto nos seus delitos e pecados, e Ele nos deu vida? Ele nos deu vida. Nós éramos defuntos ambulantes. Você quer voltar a ser defunto? Ou prefere viver a vida abundante no qual Ele lhe deu? A escolha é sua. Nosso Deus é tão bom que nos dá essa oportunidade de escolher a vida ou a morte, mas Ele orienta. Escolha a vida. Escolha viver. Ele nos orienta. Diante de ti está o bem e o mal, a vida e a morte. Escolha a vida. Você pode escolher a vida nessa noite, irmão? Escolha a vida. Então que amanhã você acorde diferente. Se você escolheu a vida nesta noite, amanhã, acorde diferente. Acorde com um sorriso nos teus lábios. Acorde com um sorriso, irmão. Acorde alegre. Ah, pastor, mas eu estou na idade do condor. Não mais do que eu. Estou na idade do condor. É uma benção, irmão. Às vezes, quando o coração dá palpitada e tal, dói aqui, dói ali, vou para o hospital, toma a injeção e... Obrigado, Senhor. Estou aqui de novo. Vamos viver para a glória de Deus. Amados, viva a vida. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, em meio à dor, Jó nos dá uma lição tremenda de vida. Que lição esse homem nos dá, irmãos? Talvez você tenha perdido alguma coisa na sua vida, mas não perdeu mais do que Jó perdeu. Com certeza você não perdeu mais do que esse homem perdeu. Depois de ter perdido os seus filhos, depois de ter perdido os seus negócios, depois de ter perdido tudo, sobrou para Jó apenas como companheiro um caco de telha. Foi o que sobrou para Jó. E Jó estava agora com um caco de telha, raspando a sua pele, em meio à dor, em meio a tumores, estava ali Jó. Mas olha a lição que ele dá para mim e para você nesta noite, no capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz assim: então Jó, depois de ter recebido toda a notícia que ele recebeu, de todas as perdas, o que ele fez? Diz a minha Bíblia que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra e murmurou. Ele chorou, irmão, ele adorou o Senhor. O que ele fez? Ele adora o Senhor. Senhor, tu és glorificado mesmo em meio a todas essas perdas. E ele ainda diz mais: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Que lição de vida, querido, que Jó me dá. Capítulo 2, no verso 9 ao verso 10, então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Quantas pessoas já te perguntaram isso? Rapaz, tu está passando tanto problema, tu ainda continua íntegro ao teu Deus? Você ainda continua um homem fiel ao seu Deus? Ainda continua na presença dele? Tu ainda serve a esse Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Já te falaram isso? Ah, querido. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. E aí ele me dá uma outra lição. Lá no capítulo 19. Vai comigo, irmãos. Aprenda com esse homem. Capítulo 19, a partir do verso 17. O meu hálito é intolerável. A minha mulher... Nem a mulher queria mais beijar na boca de Jó. A boca cheirava mal, podre. Assim estava a boca de Jó. E pelo mau cheiro, sou repugnado aos filhos da minha mãe.
Nem os meus irmãos, ninguém quer saber de mim porque eu cheiro mal. Até as crianças me desprezam. E querendo eu levantar-me, zombam de mim, nem força já tinha para se levantar. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que em pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei, essa palavra, querido, é a palavra que eu falo para mim sempre, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo de minha pele, já em meio à enfermidade, em meio à dor, declarar isso para Deus. Que lição de vida esse homem me dá, querido, e dá para você nessa noite. Em minha carne eu verei a Deus, olha a certeza de Jó. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eu verei a Deus. Por quê? Porque em meio à dor, em meio a tudo que eu estou sentindo, eu ainda vivo para Deus. Você consegue entender isso, meu irmão? O que Deus está ministrando ao teu coração nessa noite? Você que entrou nesse lugar com uma dor profunda na alma, Deus está falando para você, você pode estar sentindo a maior dor da tua alma, mas não deixe de glorificar ao Deus eterno, ao Senhor que lhe deu vida e vida em abundância. Problemas existem. Se nós olharmos para cada um aqui, você vai ver que esse irmão que está ao seu lado tem problema. Problemas existem, irmãos. Não adianta nós sentarmos e ficar chorando, porque nós não vamos solucionar absolutamente nada. Então o Senhor diz para mim e para você, você está passando por problemas, levante e viva. Levante e viva. Perca, mas perca lutando. Porque a pior derrota, querido, não é daquele que perde, é daquele que não luta. É aquele que desiste da vida. Como tem gente que desiste da vida facilmente, irmãos. Desiste de viver. Abandona Deus. Qualquer problema que acontece, abandona o Senhor. E por último, mortes temporais, amados. É sobretudo o desprezo pelo futuro demonstrado pela vida incoerente no presente. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Porque quando nós nascemos, meu irmão, quando você nasceu, Jesus já tinha um plano para você. Deixa eu falar algo para você. Em meio a uma ejaculação, irmãos, são milhares de espermatozoides correndo atrás de um óvulo. Você entende isso? Milhares. E é uma briga constante, e luta, muitos morrem pelo meio do caminho. Aí Deus, Ele viu você. Vai, meu campeão. Assim fez Deus com a tua vida. Deus gerou você para a vida. Milhares e milhares morreram, e você está aqui para a glória de Deus, para louvar e glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Ele tem planos para a tua vida, querido. Você crê que Jesus tem plano para a tua vida? O Senhor tem plano para a tua vida. Então viva cada momento intensamente para Deus. Viva o hoje, o agora, como se fosse o último momento da tua vida. Mas viva. Você não sabe quando baixará a sepultura. Nós não sabemos quando morreremos. A vida é obra de Deus. E o nosso Deus, Ele tem projetos para cada um aqui. A semente que você planta hoje é o que dará vida no futuro, se assim Deus lhe permitir ter.
A semente que você plantar hoje, então não perca nenhum momento da tua vida plantando boas sementes. Quer ver uma semente boa? Plante amigos. Plante amigos. Que bom plantar amigos. Plante alegria, irmãos. Porque, olha, sinceramente, você me desculpe, a pior coisa que existe é você conversar com uma pessoa que só vive com a cara de chupando limão. É horrível. Tu conversa com a pessoa, eu pergunto, meu irmão, que crente você é, irmão? Está faltando conversão, não é possível. Que crente com cara de chupar limão? Mas tem, querido. Você vai perguntar, e aí, está tudo bem? Tá tudo mal, estou na pior. Meu irmão, em nome de Jesus, problema nós temos, mas a vida continua. Não desperdice o presente com as incoerências da vida. Não faça nada daquilo que Deus não lhe mandou fazer. Faça sempre o que Deus lhe mandou. Não queira ser aquilo que você não é. Seja você mesmo, vivo. Você precisa viver. Não faça o que Deus não mandou que você faça. Faça o que Ele lhe mandou. Viva uma vida com coerência diante de Deus. Na cabeça de Marta e Maria, queridos, morte é a incapacidade de acordar. Mas a visão de Jesus, completamente diferente da nossa. Porque no capítulo 11, no verso 43 e 44, ele diz assim: e tendo dito isso, clamou em alta voz. O que ele disse aqui, irmão? Lázaro! Foi em alta voz, assim diz a Bíblia. Não foi assim? Ele disse isso: Lázaro, vem para fora. Lázaro, é com você, querido, é com você que Deus está falando nessa noite. Troca o nome de Lázaro aqui e coloque o seu nome agora. O Senhor está dizendo para você: vem, saia da inércia, saia dessa vidinha que você está vivendo, vida de morte que você está vivendo. Saia e viva a vida que Deus tem para você, porque Ele tem vida, queridos. Lázaro estava completamente envolto em ataduras, como se fosse uma múmia. Talvez, amados, a pessoa está viva quando ela tem a capacidade de ir e vir. Eu posso fazer, eu posso me levantar, eu posso ir mais adiante. Ele estava vivo. Quando o Senhor falou: Lázaro, sai para fora, ele saiu. Uma múmia. E o que o Senhor disse? Olha, desatai-o. Isso, desata. Solta as amarras. O que está te amarrando aí, meu irmão? Para você viver, que não está deixando você viver. Solte as amarras. Pastor, eu tenho uma mágoa profunda, querido. Joga essa mágoa no esquito do inferno, em nome de Jesus. E viva a vida. Tira as ataduras, em nome de Jesus. Vai tirando as ataduras. E lança fora. E o que é que o Senhor disse para Lázaro? Lázaro, vai, ou seja, deixai-o ir. O que está te prendendo aí, meu irmão? O que está te prendendo no teu dia a dia? São as mágoas? Irmãos, falar de mágoa é algo terrível. Porque eu fico imaginando o pastor Maurício no gabinete, gastando 2 horas no gabinete, para no final das contas, pastor, isso aqui eu tenho uma mágoa profunda. Meu irmão ou minha irmã, não sei quem. Vamos conjecturar. Mas minha irmã, quem fez isso contigo? Ora, foi fulano de tal. Foi ontem? Não, tem 10 anos. Eu duvido que você não ouve isso. Eu já ouvi isso algumas vezes, tem 10 anos, meu irmão. Toma vergonha em nome de Jesus. Toma vergonha e viva a vida, anda. Porque assim o Senhor está falando, porque, irmão, Ele te trouxe aqui para você desatar, tirar essas amarras, tirar as ataduras, aquilo que está te prendendo, que não está te deixando viver. Porque o Senhor quer que você viva, e viva para a glória do seu nome. Morte para Jesus é manter sobre si as amarras. Quando nós levantamos e andamos, a morte é vencida. Quando você se levanta e anda, quando você toma as suas atitudes, quando você toma uma decisão, a morte é vencida. E o Senhor te trouxe aqui para você vencer essa morte que está dentro de você.
porque Ele quer que você viva. Os infortúnios virão, muitas vezes para nos atar, porém a nossa esperança está naquele que nos deu vida, e nos deu vida em abundância. O Senhor nos deu vida. A palavra do Senhor diz em João 8,32, se o Filho vos conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36 ele diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente, verdadeiramente, o Senhor não mente, verdadeiramente sereis livres. Ele não mente. Nosso Deus é Deus que fala a verdade. Pastor, então, que presente eu posso dar para o Senhor nesse ano? Eu quero finalizar essa palavra, lendo com você o salmo que eu abri nesta noite, Salmo 39, apenas um versículo 9, que Deus tem para mim e para você, que você possa viver um ano novo. Não viva um ano novo velho. Dê esse presente para Jesus, semana que vem, Ele vai receber isso de você hoje, querida, e você vai glorificar a Ele, dizendo, Senhor, agora eu vivo. A palavra do Senhor diz no Salmo 39, verso 9, emudeço, não abro os lábios. Por quê? Porque tu fizeste isso. Sabe qual é a decisão que você tem que tomar? Emudece, fecha a tua boca, não murmure, não abra os seus lábios, porque tudo na sua vida está sob o controle de Deus. Ele fez tudo isso. O que ele fez sabendo o que estava fazendo. O Senhor chegou atrasado. Não, meu Deus não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Para uns, querido, Ele chega quando você está dentro de casa tranquilo, Ele chega ali. Para outros, Ele chega quando a escopeta já está na cabeça, quando o oitão está assim, na cabeça. Para outros, Ele chega quando uma pistola está na cabeça, que o cara aperta e não sai nada. Ele chega ali. Eu não sei como é que Ele chegou para você, mas o Senhor está presente nesta noite para dizer para mim e para você, ande, viva. Você precisa viver. Nós precisamos viver para Deus. E viver para Deus, querido, é desatar as amarras, é deixar de lado toda essa amargura do teu coração. Vamos colocar de pé, irmãos, porque ao Senhor seja dado a honra, a glória e o louvor seja dado ao nosso Deus. Ele é poderoso, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vamos louvar ao Senhor. Declara isso nessa noite, irmãos. Aleluia. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Aleluia. Desceu da sua glória para cumprir o plano de Deus. Humilhado e machucado, carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia, o que aconteceu com Jesus? Ao terceiro dia, ressuscitou o meu. Então declara isso, igreja, nessa noite. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ressuscitou. Oh, aleluia. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ressuscitou. Preste atenção nisso aqui agora. É hoje. Louve. Hoje quer te dar a vida. Hoje Ele quer te dar a vida. Quer mudar todo o teu ser. Quer mudar o teu ser. Se quiseres a vitória. Sim, querido. No seu sangue há poder. No sangue de Jesus. Pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Por que, irmãos? Da tumba a prisão fria. Aleluia. O meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ressuscitou. Ressuscitou.
venceu a morte, ressuscitou. Você quer dar esse presente ao Senhor nessa noite, querido? Você quer dar esse presente a Ele? Viver a vida. Pastor, eu quero viver uma vida diferente, porque até aqui eu pensava que vivia. Eu quero orar por você que quer viver uma vida verdadeira para Deus. Você que decide nessa noite não perder mais nenhum momento na sua vida. Eu não quero perder mais nenhum momento. Eu quero viver para a glória de Deus. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Quero orar por você, meu irmão, que quer viver a vida para Deus. Senhor, eu quero viver para Ti. Ah, mas eu já entreguei minha vida a Jesus. Não é disso que eu estou falando. Se você viveu a vida verdadeira em Cristo, viver a vida em Cristo, querido, sai do seu lugar e venha orar. Diga para Deus: Senhor, eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero a vida que o Senhor tem para mim, Senhor. Talvez você esteja vivendo, querido, uma vida enlutada a sua vida inteira. E o Senhor diz para você: eu quero que você viva. Eu quero que você viva. Então venha. Quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Coloque a mão no seu coração, apenas como um ponto de contato. Começa a falar com Deus nessa noite. O que está afligindo a sua alma? Fala isso para o Senhor. O que aflige a tua alma? Pai querido, eis o teu povo, Senhor. Eis esse povo, Deus, que coloca essa vida diante de Ti, mas com vontade de viver. Senhor, eu não conheço os corações que aqui estão, Senhor. Eu não conheço o dia a dia dos Teus filhos, das Tuas filhas. Eu não conheço. Mas o Senhor é Deus que sonda corações. E Tu sabes, ó Deus, o que está no interior dessa vida agora. O que está trazendo morte, Senhor, a essa alma. E eu lhe peço, Senhor, que haja vida e vida em abundância. Que Teus filhos vivam, Senhor, todos os momentos da sua vida, momentos de alegria e paz em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o Deus que cuida, o Deus que tem sensibilidade, Deus. Obrigado por cada um, Senhor, dos meus irmãos que aqui estão. Entrega a paz a eles, Senhor, e que uma vida nova, Senhor, comece a partir de agora. Que tudo aquilo que estava trazendo, causando morte, Senhor, seja espiritual, emocional, que bate em retirada agora em nome de Jesus. Porque essas vidas a Ti pertencem, Pai. Tu és o autor de cada uma delas. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pela vitória que recebemos nessa noite. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Hoje quer te dar a vida. Declara isso, meu irmão. Quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder. Pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Na tumba prisão fria, o meu Jesus, ressuscitou. Oh, aleluia, louve. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, meu Jesus. Sim, Senhor, Tu estás vivo, Pai. Tu estás vivo. Tu vive e reina, Senhor, para todo sempre. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Jesus venceu a morte, Ressuscitou.
Jesus venceu a morte. Ressuscitou. Quem está vivo, aplaude ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.